Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Atos capítulo 9, do verso 3 ao 6. Atos 9, 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Grande Pai, pedimos ao Senhor nesse instante mais e mais da sua ajuda para que esta palavra seja falada segundo a tua vontade e que cada coração possa aproveitar a revelação de sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A unção sobre o homem. Nós já temos falado sobre este parágrafo e eu quero começar por ele novamente, na mensagem absoluto. Tem a mensagem absoluto e tem a mensagem o absoluto. Então, este é absoluto. O parágrafo 40. Nós vamos ver a unção quando ela está sobre o homem e quando a unção não está sobre o homem. Ela é a coluna de fogo, mas que ainda não está sobre o homem. A irmã Brana diz no parágrafo 40 que o velho sinal hebreu de Deus é uma luz triangular. Ele diz mais ou menos algo parecido com isto, que são os três atributos: Pai, Filho e Espírito Santo, em uma divindade. E esta luz triangular, os três atributos em um. De Pai, Filho e Espírito Santo sendo um, que é o Senhor Jesus Cristo. Sendo um Deus, era um sinal para o hebreu de Deus. Aquela luz era o sinal, é o sinal antigo que Deus sempre manifestou aos hebreus, para depois chegar até nós. Deus primeiro vem tratando com os hebreus até chegar em nós. Quando os hebreus rejeitaram no Calvário, então ele, dali para cá, começou a tratar não só com os judeus, mas dividindo-se em três nações também,
que eram os judeus, os samaritanos e os gentios. E finalmente revela que ele tira um povo dentre os gentios para o seu nome. Temos aprendido também que a noiva, ela é universal, e a noiva não é somente a do dia. A noiva do dia, ela é tipificada em Enoque, aqueles que não verão a morte. As outras que fazem parte da noiva, como nós temos 7 eras da igreja, então estes também fazem parte da noiva. Terão que ressuscitar para subir junto. Só que eles, das 7 eras, conforme Hebreus 11, 39 e 40, eles precisam de nós, dependem de nós, porque eles, as eras, não tiveram a mensagem de fé para rapto. Eles tiveram uma mensagem de fé para cura, mas não tiveram de fé para rapto. A mensagem de fé para rapto, segundo diz o irmão Brana, primeiro selo 35 da antiga tradução, ele diz: com o que temos agora não podemos subir, precisamos dos trovões, que trará fé de rapto. Então, eles tiveram fé, mas fé de cura. Você pode ter fé de cura e não ter fé de rapto. Você pode ter fé de rapto e não ter visto muita manifestação de cura em você. Porque se você pode ter a fé de cura e não ter a fé de rapto, porque a fé de rapto não veio nos dias de Paulo, não veio nos dias das eras, a fé de rapto veio nos dias do 7º anjo. Então só tem fé de rapto do irmão Brana para cá, e ainda tem que crer, ter a revelação, o que são os trovões. E são coisinhas que a gente vive repetindo, e amanhã eu queria repetir mais um pouco, para completar mais um assunto sobre isso, porque o que o povo precisa ouvir é sobre isso que eles nunca ouviram. É novo nome, 7 trovões, 7º selo, 3ª puxada, visão da tenda. Eu pensei em fazer um resumo disso amanhã, deixar para vocês mais um pouquinho, né, desta mensagem do profeta. Mas hoje vamos ver a unção quando está na coluna de fogo e ainda não entrou no homem. E a unção quando entra no homem, quando aquela unção desce sobre o homem. Agora, isso é certo, se o William Brana não falasse, eu também não sabia. Nós temos que ser humilde. Todo pregador precisava ser humilde. Ninguém sabe destas coisas sem o William Brana primeiro. Por isso ninguém tem revelação de selos, das eras, da semente da serpente, do novo nome. Ninguém tem a revelação se não tivesse o profeta primeiro. Primeiro tem que ter um profeta. Aí depois você vai aprender com aquele profeta. E é isso que nós estamos fazendo durante esse espaço de tempo de 1965 para cá. Irmão Brana partiu, mas nós estamos aqui para receber aquela unção que desceu sobre ele. Amém. Bem, o parágrafo 41. Então, quando Moisés o encontrou na sarça, então ele disse: eu sou o que permanece o mesmo, 3, ontem e hoje e eternamente, que é para sempre. Ainda o mesmo Deus. E Moisés o encontrou na sarça ardente. Ele era uma luz. É bom a gente sempre aprender
que Deus é Espírito, São João 4:24. Deus é luz. Ele primeiro tinha que ser Espírito. Como Espírito ele é invisível, intocado. Aí ele teve que ser luz. Então diz o irmão Brana, perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 10 a 13, ele diz que a primeira criação de Deus foi Deus mesmo. Era ele sendo Espírito eterno, ninguém podia vê-lo, ele começou a criá-lo na forma vista, que é uma pequena luz branca. Só prego isso porque Brana pregou. Quem vai saber disso? Mas se não acompanhar os passos da manifestação, da revelação de Deus, do desabrochar de Deus, ele vem de Espírito, agora é uma luz, agora ele já é visto. Agora ele pode ser visto. Ele não pode ser tocado, porque ele é luz. E você não toca na luz, você a vê. Até que ele chega, daquela luz veio uma coluna de fogo, que manifestou, são passos, que vai aparecendo e o povo vendo Deus mais de perto. Como uma pequena luz, ele está saindo da eternidade. Foi por isso que o irmão Brana disse, que você sabe que esta pequena luz branca que saiu do Espírito era o Filho. Porque onde você vê Deus? No Filho. Então foi ali que começou. É dali que você tem que começar a ver Deus se expressando, sendo visto, até Deus ser matéria. Enquanto Deus é Espírito, você não o vê. Quando Deus é luz, você o vê. Mas você o vê longe. Aí o irmão Brana diz, eu posso vê-lo brincando na porta da casa do Pai. As pessoas tropeçam, olha, ele está vendo duas pessoas. Ele diz, eu posso vê-lo, porque a luz, aquela luz que saiu do Espírito, que era a manifestação do Pai, era o corpo do Pai, que enquanto você é Espírito, ninguém te vê, mas por que eles vêem nós hoje? Porque nós somos corpo. Mas o primeiro corpo do Pai foi a luz, não foi a carne. O primeiro corpo foi a luz. Deus vem de Espírito, aí ele é luz, por isso a Bíblia diz, ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. Então como começa Deus ser visto? No Filho. Aí Deus aproxima de Israel. E quando Deus aproxima de Israel, ele é uma coluna de fogo. Ele é uma nuvem de dia. Ele é uma coluna de fogo à noite. Aquilo era uma manifestação mais próxima. Irmão Brana chamou isso de Deus condescendendo. É descendo de Pai, Filho, humano. Ele tem que descer de Pai, luz, coluna de fogo e humano. Você vê que quando ele estava em espírito, ninguém podia vê-lo. Quando ele já gerou um corpo visível, que era a luz, aquela pequena luz branca que desprendeu do seio do Pai, já começamos a vê-lo. Logo ele é uma coluna de fogo sobre Israel. Você o vê mais perto de você ainda. Foi o que Israel teve oportunidade de vê-lo mais próximo. Era Deus condescendendo. Até chegar a ser tocado. Deus precisava ser tocado.
Mas como ser tocado se ele é espírito? Foi por isso que ele começou a criar o corpo dele. O corpo dele é o filho. O corpo do filho não é algo à parte. O corpo do filho é o corpo do pai. O filho veio manifestar o pai. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Era ele manifestando tanto o físico, o corpo, como o nome do pai. Manifestei o teu nome, Jesus. Manifestei o teu nome aos homens. Amém? Vocês veem que a deidade, ela é alcançada por revelação. Senão você verá 2, 3 na divindade. Mas se você tiver a mesma luz que tiveram os profetas, e que William Branham veio trazer no último dia, William Branham veio trazer Deus para nós de uma forma mortal. Deus num corpo sexual. Isso é mais difícil para os outros crer ainda. Porque Deus num corpo gerado pelo Espírito Santo, o povo já era difícil crer, fazia crítica. Agora, Deus num corpo sexual, era pior ainda. Achar que Deus, ver que Deus estava em Cristo, era difícil. Deus em Brana era mais difícil ainda. Agora pensa bem, Deus no corpo dele. Porque o que faz Deus presente hoje, o mundo precisa saber. Por isso o cristão tem que viver a vida cristã. O que faz Deus presente, o que faz Deus visível hoje, é eu e você. O que fez Deus visível na América do Norte foi William Branham. O que fez Deus visível na Galileia foi Jesus Cristo. O que fez Deus visível no Pentecostes foi a igreja. Então nós temos que entender que a nossa vida deve estar tão próxima dele, que de um lado somos mortais, pecadores, precisamos da graça e ele nos redimiu, ele nos perdoou. Do outro lado somos eternos, não pecamos, de um lado pecamos, falhamos, que é o físico, do outro lado o eterno, a alma, não peca. Isso é que é eleito. O eleito até anjo tem, diz o irmão Branham, que todo redimido tem anjo. Quem não é redimido, nem anjo tem. Agora, aconteça conosco o que acontecer, não é culpa do anjo. Nós temos um anjo, mas nós temos um limite de vida na terra. O salmista diz: Deus contou os nossos dias aqui na terra. Então, os dias são contados, mas nós não sabemos quantos dias. Se souber, desespera. Se souber, desespera. Se souber, até prepararia melhor. Ou relaxaria e deixaria para preparar lá perto. Não, Deus já deixa tudo em mistério. Está contado os meus dias, os seus dias. E você pensa que vai morrer logo e ainda vai pegar na alça de caixão de muita gente. E você pensa que vai viver e morre logo. Você vê? Por quê? Ele é quem contou os nossos dias. Ele é quem conta os nossos dias. Então o que nós temos que reconhecer que mesmo tendo um anjo, nós temos que morrer. Porque vence o nosso prazo na terra. Certo? É o último dia. Puxou a ficha, diz: é ela hoje. É ele hoje. Aí você diz: credo em cruz. Né? Aí você não quer saber de nada. Não, mas chegou aquele dia. Mas tem gente que morre sadia. Outros ficam doentes 10 anos na cama e não morre. E outros, por isso o irmão Branham diz que a melhor morte, a partida aqui deste mundo, é uma parada cardíaca. Parou, acabou.
Mas ninguém quer. Fala, põe esse coração para funcionar, não para não. Coração velho, não para não, não é? Todo mundo pensa nisso, mas tem a hora que ele vai parar. Se você começar a parar e pensar assim, faz 65 anos que estas células funcionam e que come para valer e que bebe Guaraná. Eu estou parando de beber um pouco de Guaraná, né? Procurando beber mais suco. Mas agora está no fim da vida que vai pensar nisso. Quando você está mais novo, você Coca-Cola, né? Coca-Cola. Coca-Cola mata. Não mata nada. Aí você fala, mata nada, que é novo. Mas quando você vai ficando mais velho, aí você vai entendendo. Não que não tome um golinho de Coca-Cola. Eu também não sou aquele de querer levar vocês a um lado, só para um lado. Não, vocês caminham no centro. Que daqui a pouco, lá naquela mesa de jantar, não pode ter uma Coca-Cola. Pode ter, talvez tem frango assado, tem leitoa. Precisa de uma Coca-Cola para destruir essas coisas tudo, né? Precisa disso daí. Então, bom, mas vamos passar sobre isso daí. Isso é a parte mortal. Foi a mesma parte que Jesus Cristo teve aqui também. Jesus foi como nós, nascido pelo Espírito Santo. Eu te pergunto, pensa bem se você pode me responder. Você já nasceu pelo Espírito Santo? Pensa bem. Já nasceu de novo? Porque quando você nasce de novo, você nasce do Espírito Santo. Já nasceu de novo? Já? Então você tem um corpo igual ao de Jesus. Não nasceu de novo? Você apenas tem um corpo sexual. Mas o novo nascimento mostra, revela para você que você tem um corpo agora igual ao de Jesus. Aquele corpo que ele caminhou, cansou, dormiu, teve fome, morreu, mas nascido pelo Espírito Santo. Este é o nosso corpo redimido hoje. Esse corpo carnal, mortal, que nós cremos que ele está redimido hoje. Falta ele ser levantado, falta a redenção desse corpo. A hora que ele for levado, esse redimido for levado, então o mortal se revestirá da imortalidade. E é isso que vai acontecer. É passo a passo que você está caminhando aqui, ouvindo a palavra e deixando a palavra fluir através de você, mudar seus pensamentos, suas ações. É como você era um jovenzinho. Você era um adolescente que dava trabalho, mas depois você apanhou uma certa idade, criou juízo, aí se firmou. Agora você faz coisas que não fazia quando era um adolescente desobediente. Hoje você faz coisas corretas. Ajuizado você é. Assim é o cristão. Ele começa e ele passa pela adolescência da fé, até um dia que ele amadurece. Aí ele tem vergonha da vida que ele levou lá atrás. É por isso que eu digo para vocês, bota fogo nas fotografias de biquíni que as irmãs tinham, e de sunga que vocês tinham. Acaba com tudo isso, que isso é uma vergonha. Se os irmãos pudessem arrancar a pele que eles deixaram, como é que chama aquilo? Fazer uma tatuagem. Uns pegam, vai tatuar o nome do marido, depois que o marido não quer ela mais, como é que faz? Tem que arrancar aquilo lá. É vergonha. O que fizemos é vergonhoso. O que fomos no passado é vergonhoso. Mas hoje, você mudou de vida, você mudou de fé. Você não passou da batista para a metodista, da pentecostal para o profeta. Você passou para a revelação, a palavra do dia. Não é questão de homem, não é questão de igreja, de manivelar. Que aí manivela o crente para ver se ele vai para frente. Não, ele tem que
sentir este nascimento na mensagem. Eu nasci na mensagem, eu não entrei, a maioria do povo entrou na mensagem. Mas Deus vai levar os nascidos da mensagem. O arrebatamento não é para o povo que entrou na mensagem, é muita gente que entra na mensagem. Mas Deus só vai levar os nascidos na mensagem. Eles nasceram nesta mensagem. Amém. A gente vai conversando, eu creio que isso ajuda nós vermos Deus mais perto. Eu quando vi isso daqui, eu comecei a ver Deus mais perto, ver Deus lá no céu, Espírito. Eu sou o Senhor que enche os céus e a terra. Creio que é Jeremias 33. Eu sou o Senhor que enche os céus e a terra. Bom, mas é Espírito, eu não te vejo. Eu sou uma luz, eu sou a luz do mundo. Muito bem, mas é uma luz, mas não tinha manifestado ainda em carne. Eu podia te ver, mas não podia te tocar. Eu sou a coluna de fogo. Eu guio o povo de Israel. Eu sou uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para mostrar para eles que eu sou a luz. Quando eles estão no escuro, eu sou a luz que clareia, que ilumina. Até aí está bom. Eu estou te vendo, mas quando Deus era visto na luz, na coluna de fogo e na nuvem, não podia tocar no monte, porque Deus estava sobre o monte. Para poder tocar, Deus tinha que vir numa carne. Até ali, nada podia tocar, nenhum homem podia tocar no monte, nenhum animal. Deus estava sobre aquele monte Sinai com Moisés, mas nada podia tocar no monte, porque Deus é a luz. Mas Ele queria chegar onde nós pudéssemos apalpá-lo, conversar com Ele, dialogar com Ele, contar os problemas para Ele, assim, humanamente. Você falar com Deus de perto, você falar com Ele, pegar na mão dEle, olhar nos olhos dEle, fazer como João, reclinar no peito dEle, escutar o batido do coração dEle. Deus queria ser assim e Ele foi. Então você não pode ver apenas um Deus Espírito que enche os céus e a terra, mas ver a sua condescendência. Ele descendo, trazendo a si mesmo a condição que o homem possa vê-lo, apalpá-lo, dormir com Ele. Eles podiam dormir com Ele. Eles podiam navegar e deixá-lo dormindo no barco. O diabo aproveitou. O diabo deu uma olhada e disse, só está o Pedro e os demais ali. Jesus não está lá não. Se estiver, está dormindo, eu vou aproveitar. O irmão Brana disse que o diabo revirou, ele fez grandes ondas. Como eu pensar, vou matá-lo afogado agora. Está dormindo. Mas tinha um Pedro que ele não lutava sozinho, que ele sabia de suas fraquezas, e quando ele viu que não dava conta, correu e acordou o mestre. Agora você pensa bem, esse barco jogado para lá e para cá, diz o irmão Brana que eram ondas de 6 metros, maior que esse tabernáculo, uma onda, olha para você ver o barco, e Jesus não acordava. Agora, esse Jesus que não acordava, era o mesmo que o salmista diz, o nosso Deus não dorme. Era o mesmo, por quê? Porque como Espírito, como luz, Ele não dorme, mas quando Ele veio em carne, Ele dormiu. E entender que é o mesmo Deus, condescendendo, vindo à condição do homem poder vê-lo e apalpá-lo,
dormir com ele. Aí chegou lá, chacoalhou o mestre, mestre! Já pensou bem Pedro fazer isso com Jesus? Dar um saculejão nele? Agora ele não é mais luz, ele é carne. Mestre, não te dá que pereçamos. E ele levantou, quem sabe, limpou os olhos. De homens de pequena fé, por que duvidaste? Vento, aquieta, ondas, acalma-se, mar, acalma. E houve grande bonança. Simples. Agora você vê um Deus que vem de Espírito, que veio a luz, que veio a coluna de fogo, que veio a carne Jesus, que dormiu, que acordou, que limpa os olhos. Você pensa que ele era diferente de nós? Não. Você já viu você de manhã? Como que você amanhece amarrotada? Amarrotado? Eu vi de manhã. A mulher é a que mais prepara, porque tem cabelo comprido. E conforme mexe muito, então aquilo vira uma capoeira. Já notou quando você acorda? Olhar para o espelho, que vergonha do marido. E vê-la daquela forma. E Jesus levantou assim, como nós mesmos, seres humanos, gerado pelo Espírito Santo. É o caminho que já tinha sido provido de espírito para carne. Era o espírito num corpo, até que ele mesmo viesse fazer isto, não apenas num homem chamado Jesus, mas no corpo chamado igreja. Ele não ia ficar apenas num homem, mas numa igreja. Amém. Aí você vê Deus mais perto. Moisés o encontrou na sarça ardente. Ele era uma luz. E quando ele guiou os filhos de Israel afora no deserto, ele era o anjo do pacto, que Moisés viu pela fé e abandonou o Egito. Moisés viu pela fé. Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó, mas preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus, do que de ter o prazer de viver lá no Egito e ser um faraó. Ele diz, não, eu escolho a Cristo. Porque Moisés encontrou o anjo do pacto, encontrou Cristo, em forma de espírito, de coluna de fogo, de luz. Estimado o opróbrio de Cristo mais do que os tesouros do Egito. Pela fé, Moisés viu que aquele era Cristo ungido, que aquele anjo do pacto era Cristo ungido, e a unção não estava sobre homem algum. Estou pensando na unção sobre o homem, mas agora nós chegamos. No tempo de Moisés, a unção não estava sobre homem algum, mas isto estava na forma de uma coluna de fogo. Vem, eu gosto de ler o irmão Brana, que ele vem esmiuçando as coisas, trocando em miúdo para a gente. Isso daqui é maravilhoso, ver a unção, a coluna de fogo, mas não estava sobre homem algum. Você tem que ver a unção quando ela está sobre o homem, mas quando ela não está sobre o homem algum, e a unção está ali. Porque você tem que ver a unção, mesmo não estando sobre o homem. É a forma daquela unção trabalhar no tempo de Moisés. Eles viram a luz, mas a unção não estava sobre um homem. O homem era profeta, mas aquela unção não estava sobre um homem. Quando Moisés a viu, 42, um absoluto. E então aquela mesma unção desceu no seu batismo. Olha aqui agora.
A unção não estava sobre homem algum. Podia iluminar o caminho, podia estar sobre o povo, como uma coluna de fogo, como uma nuvem, mas agora ele precisava daquela coluna de fogo estar num homem, entrar num homem. Levou 4 milênios, até que Jesus apareceu, e então aquela mesma unção desceu no seu batismo. Quando Jesus foi batizado em Cristo, e habitou, entrou em Cristo e habitou nele. Aquela unção. Por isso que aquela pequena luz branca, que saiu do Espírito, que foi onde manifestou Deus visto, aquela nuvem e aquela coluna de fogo. Vamos ir mais além. Aquele Melquisedeque, que encontrou com Abraão, quando Abraão veio da matança dos reis, e ele venceu os 5 reis. Então, que a pessoa tem que vencer, se coloca os 5 reis, se faz aplicações nestes 5 reis, certo? Visão, paladar, audição, tato, olfato. Faz aplicação sobre isso, e você vê a memória, a consciência, a razão, o afeto. Você vem completa isso daí, para você ver. Matou 5 reis. O que entra na mente, entrou através dos olhos. E aquilo vai para o espírito. E do espírito já vai para a consciência, para a memória, para a razão, para o afeto. Quando você põe afeto naquilo que você viu, é onde você faz a coisa errada. Você põe afeto, mas também se você viu a coluna de fogo, e chegou aquilo, entrou, foi a memória, foi a consciência, e chegou ao afeto, aí você não larga aquilo mais. Você não larga esta palavra. Esta mensagem que eu prego para vocês, ela não é uma mensagem dos meus olhos, ela não é uma mensagem do meu olfato, do meu paladar, do meu tato, da minha audição. Essa mensagem, ela não é uma mensagem da minha consciência, da minha mente, da minha inteligência, da minha razão, do afeto. Esta mensagem, ela é Deus, a palavra, lá na alma, que dá segurança, que mostra que eu e ela somos um, que Deus e eu somos um, que a igreja e Deus é um só, é Ele nela, e não dá lugar para outro entrar. Amém. Glória a Deus. A irmã Brana diz assim, João sabia que era ele disse, sobre aquele que vires descer o Espírito que os tirou para fora do Egito, e os levou para o deserto, e os tirou do deserto para a terra prometida, sobre aquele que vires esta forma triangular de Deus descer, e pôs repousar, ele é o que batizará com o Espírito Santo e fogo. João Batista sabia, Deus o informou. Quando você ver isso, e ele nas águas barrentas do Jordão, vê vir um homem para o lado dele, e aquele homem queria que ele o batizasse, ele dizia, eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E você é superior a mim, como que eu posso te batizar? E Jesus diz, convém que você cumpra toda a justiça de Deus. Aí ele batizou a Jesus, para cumprir isso. Aí desceu o Espírito Santo. João sabia, é ele. Já batizei tanto que não desce nada. Mas agora a luz desceu, em forma corpórea de pomba. Irmão Brana chama a luz em forma triangular de Deus. E desceu, aí o João viu, é ele.
É Ele que batiza com o Espírito Santo. Por isso, eu vim batizando com água, mas há um no vosso meio, que vocês não conhecem. É Ele que batizará com Espírito Santo e fogo. Como João sabia. O eleito sabe. Quando você vê a mensagem do dia, que a mensagem do dia não é Espírito mais. A mensagem do dia não é luz apenas. A mensagem do dia é homem. Você tem que ver a mensagem do dia. A mensagem do dia é carne. Ela desceu, é Deus condescendendo de brana até formar a noiva. 43, um absoluto. Agora Paulo ainda não tinha tido o privilégio de ver isto, mas apenas para fundamentar isso para vocês, os judeus eram totalmente proibidos de se inclinarem diante de um ídolo ou qualquer coisa parecida. Agora, quando ele viu essa grande luz, ele sabia que aquele era o Senhor. João Batista, quando viu, sabia, isso é Deus. Paulo, quando viu a luz, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ele sabia. Quem és tu, Senhor? Senhor significa o proprietário, o que controla. Esse que é o problema. A Sara chamava Abraão, hein? Aí não escuta a voz das mulheres, elas não têm coragem de jeito nenhum. Sara chamava Abraão, Senhor. Ela chamava Abraão de Senhor. O que quer dizer Senhor? Eu creio no Brana. Eu creio nada. O que significa? O proprietário, o dono. O que controla. Sara estava dizendo, Abraão, você é meu dono. Eu sou sua propriedade. Você me controla. Assim é a igreja e Cristo. A igreja tem que entender, quando chama Cristo Senhor, porque Ele é meu proprietário, Ele é meu dono, Ele me controla, amém? Vocês veem, essas coisas são boas. Ele não chamaria qualquer coisa de Senhor, você não deixaria qualquer coisa de controlar, mulher. Igreja, você não deixaria qualquer coisa de controlar. Sara deixava Abraão, a igreja deixa Cristo controlá-la. Por isso a mulher não deixa outro homem controlá-la, mas tem que ter um que a controle. E quando ela é incontrolável, ela é como uma denominação, que desde quando surgiu denominação, no tempo de Caim, até hoje, Deus nunca controlou uma denominação. Porque Deus só controla quem é propriedade dele. Aleluia. Essa mensagem não é das denominações. Você não vai encontrar esse tipo de mensagem nem na mensagem, nem nos pastores da mensagem. Essa mensagem é para a esposa. Isso aqui não é para Sarai. Essa mensagem é para Sara. Ela não é nem para Sarai. É para Sara. Mas note, ele sabia que aquela coluna de fogo era a mesma que tinha guiado o seu povo. E então ele se virou e disse, Senhor, quem és tu? Quem és tu? Eu quero saber quem tu és. Tu te encontraste com Moisés no nome do eu sou. Mas eu vou parar aqui com o pensamento só por um pouquinho. 44, um absoluto. Jesus, quando ele estava na terra, ungido com aquele que eles viram. Notem, ele disse. Jesus estava ungido com aquilo que eles viram. Jesus estava ungido com o que Moisés viu, a coluna de fogo. Jesus estava ungido com o que Paulo viu, a coluna de fogo. Ele disse, quando Jesus estava ungido com o que eles viram, ele disse, Jesus disse, eu vim de Deus. Agora é aqui que você aprende. Eu aprendo com o profeta.
Aí eu não tenho medo de pregar. Aí eu dou o parágrafo. E o outro critica. Certo? Mas eu dou o parágrafo. Eles criticam de nós pregar que a noiva é morena. É morena mesmo? Até a Bíblia diz. Até Salomão falou que ela é morena. Até a esposa do irmão Brana era morena. É o irmão Brana que fala na mensagem. O irmão Brana tinha um rifle e ele chamava o rifle de loirinha. Lourinha. Loirinha. Ele diz, porque minha esposa é morena. Até o William Brana. Eu tenho os parágrafos tudo aí que eu ia pregar sobre isso. Mas deixa eles criticarem, eles não sabem nada. Foi Deus quem disse que a noiva não é da América do Norte. Deus falou para o irmão Brana. O irmão Brana diz, é Phoenix. Deus diz, não, eu não te disse que ela é de lá. Quer dizer, eu não te disse que ela é branca. Eu te disse que ela é morena, negra. É o que aproxima negro e moreno. Entende? Você vai encontrar numa tradução negra e noutra tradução moreno. Problema de quem traduziu. Eu leio as duas. Certo? Eu leio as duas, não tem dificuldade. Mas que a noiva é branca, que ela é da América do Norte, que ela é da Alemanha, que ela é da Inglaterra, vocês perderam, filho. Vocês perderam. Mas não posso entrar nisso. Ela é morena mesmo. É a Bíblia que diz que ela é morena. Lê Cantares de Salomão, diz que ela é morena. Porque o sol a queimou. Que sol? O sol da justiça, da palavra. Eles não podem entender isto. Isso também não está falando mal dos brancos, né? Tem que entender. Que daqui a pouco o branco fala, está falando mal de mim. Você não tem nada que preocupar, nem com o moreno, com o negro, porque o jardim de Deus é florido. O irmão Brana diz que nós deveríamos prosseguir, que é uma mensagem pesada, com a nossa cor. Deveríamos prosseguir com a nossa cor. Por isso que o Brasil é uma mistura, que casou, tudo misturado, então virou uma mistura. Mas irmão Brana tinha que pregar a Bíblia para nós. Gênesis 1:11, cada semente produza segundo sua espécie. Deus quer que produza. O irmão Brana diz, Deus nunca queria que um asno viesse produzir um mulo. O que fez o mulo não foi Deus. Quem fez o asno foi Deus. Certo? O jumento foi Deus, mas o mulo, a mula não foi Deus. A denominação não foi Deus. A denominação é uma obra do homem, assim como o mulo é uma obra do homem. É uma mistura do asno com a égua, com a mulher do cavalo. Vê como é que é? A fêmea do cavalo. Aí sai um mulo, uma mula sem semente. Não ia falar e estou falando, né? Mas o irmão Brana diz, vocês nunca deveriam misturar o milho amarelo com o milho branco, porque depois ele não reproduz mais, porque ele foi hibridizado, ele foi misturado, branco com amarelo, então ele não produz. Se ele fosse produzir, ele não sabe o que vai produzir, porque ele é um mestiço. Por isso Deus não quer o crente misturado com o mundo, Ele quer o crente que crê na palavra, na revelação do dia. Deus tem nesse tempo o seu povo que tem semente. Talvez você diz, é um jumento, mas tem semente, não é um burro. Não é um mulo que não tem semente. Amém. Eu tenho que terminar, né? Estou no 44, um absoluto. Jesus diz, eu vim de Deus, o Espírito, a luz, a coluna de fogo, e volto para Deus. Ele parou aqui, faltou a carne. Vim de Espírito, luz, coluna de fogo, carne. E depois que ele manifestou como coluna de fogo, no Velho Testamento, sobre os judeus,
Ele tinha que vir numa carne. Aquela coluna de fogo veio sobre Jesus, como nós lemos aqui no 42. Então, naquela mesma unção, desceu no seu batismo e entrou em Cristo e habitou. Aquela coluna de fogo estava agora num homem. A unção num homem. No tempo de Moisés, a unção não estava no homem, era o anjo do Senhor que estava ali. Ainda não era o homem. Até que aquilo manifestou no homem. Porque o que manifestou em Josué era o que tinha que manifestar na igreja depois. A unção no homem. Mas Moisés reconheceu aquilo antes. Ele viu estas coisas acontecer antes para sair do Egito. Que a unção estava na coluna de fogo, agora estava em Jesus Cristo. A unção estava na coluna de fogo em 1950, quando tiraram esta foto do irmão Brana aí, com a coluna de fogo na cabeça. Quando eles tiraram esta foto, a coluna de fogo em 1950 estava sobre um homem. Não mostrou sobre a igreja, estava sobre um homem. Deus manifestando no homem, a unção descendo sobre um homem. Agora, você nota o que ele tem feito depois disso. Deixa eu prosseguir então. Após sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, depois que ele foi elevado no 40º dia. Tinha que acontecer isso 40 dias após ele ter morrido. Ele subiu ao céu. Quando completou 50 dias que ele tinha morrido, ele desceu outra vez. Por isso ele diz: vou e venho para vós. Ele foi, diz: não vos deixarei órfãos, voltarei. Era ele mesmo, não era a terceira pessoa. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele não deixou órfão a igreja ficou ouvindo ele, diz: vocês fiquem em Jerusalém. E ele disse isto, já estava completando o 40º dia, 40 dias, e ele diz: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entraram em Jerusalém, não fora mais lugar algum, e ficaram esperando, e 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Muitos poderiam pensar: é hora, 49 dá no sábado, é hora. Não, é 50, é no primeiro dia da semana. O Espírito Santo caiu no primeiro dia da semana, no 50, não no 49, 7 vezes 7, 49, seria sábado. Mas era para mostrar para eles que eles estavam honrando a ressurreição, que a ressurreição também não deu no sábado, mas deu no primeiro dia da semana. E a descida do Espírito Santo deu também no primeiro dia da semana. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. O mesmo que estava com eles voltou à coluna de fogo e agora desce sobre a igreja. Leia Atos capítulo 2, eu tenho tudo aqui marcado. Atos capítulo 2, que a gente não tem muito tempo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes é 50. É 50 o quê? 50 dias depois que Jesus morreu. 50 dias. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles não estavam no Batista, Metodista, cada um numa igreja, não. Reunidos no mesmo lugar. Você nunca espera o poder que Deus prometeu derramar, o grande estrondo que Deus derramou nos Estados Unidos. Você nunca espera estar derramando uma igreja, noutra, cada um crendo de um jeito, não. Eles estavam todos no mesmo lugar, criam na mesma coisa. E aí o Espírito Santo veio. O que era o Espírito Santo? Você vai ver ali, Deus, a luz. Olha aqui, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas partidas como de fogo. Era aquele mesmo, olha para você, era o mesmo que era Espírito. Veio a pequena luz, veio a coluna de fogo, fez-se carne, morreu, ressuscitou, subiu. Quando ele subiu, subiu com um novo nome. Atos capítulo 1, versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu?
esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E ali, então, voltaram para Jerusalém, no monte chamado as Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, que distancia do caminho de um sábado. Agora, ele foi escondido por uma luz. Assim como ele subiu, ele há de descer. Quando ele veio, cumprindo Apocalipse 10:1, o anjo forte descendo do céu, quem era? Aquele mesmo. Era o mesmo que desceu no Pentecoste, é o mesmo que subiu antes do Pentecoste, é o mesmo que desceu no Pentecoste, é o mesmo que repartiu na igreja durante 7 eras. Era o mesmo. Agora ele desce no Monte Pôr do Sol. Ele desce com o quê? Com o livrinho aberto, o livrinho que esteve fechado por 2 milênios. 2 milênios, isso é o Novo Testamento, fechado, cerrado por 2 milênios, que é o Apocalipse. Ninguém sabia nada disto, mas ele desce com o livrinho aberto. Quem? Era a mesma coluna de fogo, desce como um anjo forte, envolto no quê? Numa nuvem, do jeito que ele prometeu, assim como vocês viram, ele envolto numa nuvem, e ele desapareceu do céu, ele há de descer. Aí ele desceu envolto numa nuvem, e 7 anjos ao seu redor. Ninguém percebeu nada disso. O que era? Deus cumprindo a sua palavra. Amém? O que era isto? A unção sobre o homem. A unção sobre o homem Jesus. 7 eras da igreja, o Espírito Santo foi derramado e partido em fagulhas sobre a igreja. Mas quando chegou nos dias da voz do 7º anjo, olha outra vez, estas fagulhas foram reunidas. Foi vista em 1950 através desta fotografia que tiraram da coluna de fogo na cabeça do irmão Brana. Aquelas fagulhas já tinham se reunido, agora estava a unção sobre um homem. E agora o homem morreu. Termina aqui. O homem morreu. O que vai fazer agora? Brana morreu. Jesus morreu no seu dia. O que a igreja vai fazer? Desesperada. Onde ele mandou nós ir? Para o aposento. Fazer o que? Orar? Não. Ficar. Ficai em Jerusalém. Não mandou nem orar. Porque se vocês começam a orar, vocês não ficam nem sabendo. Fica quieto. Ficai em Jerusalém. Quando vocês forem revestidos do poder, aí a coisa muda. Aí vocês podem rolar, pular, gritar, fazer o que vocês quiserem. Manifestar como bêbados, com quem tinha tomado mosto, né, cheio de mosto, que é cheio de vinho. Eles disseram que eles estavam, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Agora eu posso ver essa coluna de fogo que veio sobre Brana. E Deus tem dito a mesma coisa. Quando a coluna de fogo estava sobre Brana, ele teve a mensagem que nós temos. Ele teve a pregação, a palavra, esta mensagem do irmão Brana, a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Você que não percebe, que veio no ano 2000 em fagulhas sobre a igreja, sobre quem crê. Mas lá no Pentecostes era pouca gente, aqui também foi pouca gente. É pouca gente que recebe, mas vem para fazer o quê? Aquele mesmo poder está agora. Ele estava em carne na Galileia, mas agora ele estava em espírito, em forma de coluna de fogo, fagulhas de fogo no Pentecoste. Ele estava em carne nos Estados Unidos, mas agora ele está sobre a noiva, com fagulhas da sua palavra revelada, dos 7 trovões revelados. Ajunta as fagulhas e forma os trovões. Ajunta as fagulhas e forma Brana, o novo nome. 7 fagulhas. Então você está inventando. Deus não tem outro poder para derramar sobre a terra, sobre a igreja. Deus não tem. Eu tenho visto alguns pela internet dizendo que é profeta, não faz nada. Não tem uma mensagem nem como a que Brana pregou. Então, vamos aguardar.
É Ele que está fazendo a obra, ou é Ele que vai fazer a obra. Vamos aguardar mais um pouco. Até hoje só fala, não sai nada. Só fala, isso tem que materializar. Essas fagulhas têm que materializar, tem que estar num povo. E nesse dia está na igreja total. Essa igreja total que eu te digo é a igreja onde ela forma o corpo de Cristo. Aquela luz agora é um corpo. Aquela luz que saiu do Espírito era um corpo chamado Jesus. Por isso Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquela mensagem que saiu de Brana quando ele morreu é um corpo hoje. Aqui está um corpo, eu, você. Não vamos pensar apenas numa pessoa, num homem, vamos pensar num corpo agora, num corpo. Na verdade, João comeu o livrinho, não foi um corpo que comeu, mas João representa o corpo. Ele representa o corpo, comeu o livrinho. A igreja tem que comer este alimento agora, quando o mundo nada sabe, o mundo da mensagem, nada sabe desta revelação, e ela está aí agora para você. Não somos melhores que ninguém, unicamente nós sabemos que as fagulhas dos trovões conseguimos juntar e formar uma pessoa. As fagulhas dos 7 selos conseguimos juntar e formar uma pessoa. Por isso, juntamos as palavras soletradas pelo irmão Brana, que ele diz: eu não pude entender, porque veio como que soletrando algo, e está soletrando em português, ele não entendia BRANHAM, é nós que entendemos isso. Agora eu precisava do inglês aqui, como teve o pastor Diamantino para falar para nós o que é isso, né? No inglês. Mas soletrou, dizendo algo, e aquilo passou a interpretação. Nós juntamos o que foi soletrado, BRANHAM, deu Brana, dá um novo nome. William Branham não podia falar no seu dia. Ele mesmo disse que passou por ele. Ele não deu conta de saber o que era isto. Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma vez podemos ser alimentados com a sua palavra, e que cada um de nós venhamos esconder atrás do Calvário, atrás do profeta do dia, atrás da mensagem, atrás da revelação. E todos os inimigos terão que saber que suas palavras, suas setas romanas, ou mesmo suas setas de dentro da mensagem, não alcançarão nós. Vocês estarão lançando suas setas contra Deus, contra a palavra, porque estamos protegidos atrás da revelação. As vossas setas batem na revelação e não nos fere, não nos machuca. Vocês falam contra Deus, contra a revelação, contra os selos revelados, contra a manifestação de Deus, contra a coluna de fogo, que foi a unção sobre um homem nos dias dos Estados Unidos. Obrigado, Pai. Hoje podemos ver esta unção sobre todos nós, em fagulhas da mensagem revelada, do livrinho revelado, aberto e comido nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.